Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. E os preços da soja voltaram a subir de forma expressiva nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago. Os ganhos passam de 10, 12 pontos nos principais contratos. Na semana, o mercado acumula uma alta próxima a 3%. Se a gente acumular 2020, o ganho é de mais de 20%. Agora, isso é falando dos preços da soja em grão, mas os mercados de farelo e de óleo também sobem expressivamente, tem um ano e um momento presente muito forte, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, já conosco nesta manhã de sexta-feira. Vanin, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, tudo bem? Tudo bom bem dia contigo? A todos também. Bom dia. Vanin, que momento importante para o complexo soja, né? A gente já sabe que os preços do grão estão extremamente valorizados, agora se a gente se volta para os derivados, a gente vai ver que também é um momento histórico, tanto para o farelo quanto para o óleo, não? Sim, muito favorável, tanto o óleo de soja tem subido bastante, Brasil, como a gente sabe, está com preço de óleo de soja muito caro, por conta, claro, das exportações de soja que foram muito rápidas e muito grandes, e faltou soja, mas também nós temos um programa de biodiesel, mas essa situação ela não é vista somente no Brasil, não. Ao redor do mundo, a gente tem também um movimento de valorização dos óleos vegetais, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de palma, entre outros óleos de canola, por exemplo. Isso tudo tem favorecido bastante as margens de esmagamento, aonde quer que você olhe, as margens de esmagamento estão muito boas nesse momento. E aí também tem o farelo, com a menor participação da Argentina no mercado global de farelo, também dá essa puxada e essa valorizada nesse outro derivado tão importante para a soja. Então a soja, nesse momento, ela não tem uma valorização só pelo próprio grão, a demanda de oferta e demanda do grão, mas também os derivados estão contribuindo bastante com o valor da soja. Vanin, vamos começar pelo óleo, então. Você me disse que não é só o óleo de soja. Você citou girassol, palma e canola. O que tem movimentado esse mercado dessa forma? Falta oferta para esses outros óleos também, além do óleo de soja? Olha, nós temos o óleo de palma, que é o óleo mais barato. Ele acaba substituindo em boa parte do ano, ele substitui outros óleos mais nobres, o próprio óleo de soja, canola, girassol. E o óleo de palma ele está ficando mais caro, quer dizer, a régua do mercado está subindo. O óleo de palma hoje apresenta um desconto muito menor do que normalmente apresentava em relação ao óleo de soja posto nos principais consumidores. Exemplo, na própria Índia, ou mesmo China, que é um grande importador, segundo maior, e mesmo a Europa. E aí esse ponto ele traz como consequência o encarecimento dos demais. Além do óleo de palma, nós também temos o encarecimento do óleo de girassol, por conta do clima muito quente, muito seco que o leste europeu, grande exportador, Rússia, Ucrânia, entre outros países nessa região, sofreu durante esse ano, de julho até agosto, um clima muito quente, não só quebrou as lavouras de milho, na Ucrânia, por exemplo, mas também teve quebra para o girassol. E aí esses dois países, Rússia e Ucrânia, vão passar a exportar menos. A Rússia até estuda, a partir de janeiro do ano que vem, uma tarifa de exportação maior, de 6,5%, que é o normal, para cerca de 30%. Aí se fala, então, que a Rússia vai colocar essa tarifa. A Ucrânia pode ir na carona também. Então, veja, óleo de palma muito caro, óleo de girassol também caro, e o óleo de soja muito caro também, porque nós temos esses programas de biodiesel nos Estados Unidos, no Brasil, isso tem também encarecido. Hoje eu estava acompanhando uma análise mais cedo que dizia o seguinte, que a gente vai voltar a ver uma polêmica que foi registrada em 2012, que é aquela disputa de alimento versus combustível, né, Eduardo? Isso está acontecendo esse ano de novo? Olha, claro, você tem nessa temporada 2020-21, segundo os números,
O uso de óleos comestíveis para uso industrial, e o principal é o biodiesel, vai bater recorde, 52 milhões de toneladas. Será o maior volume já visto. 52 milhões de toneladas de óleos vegetais que vão para uso industrial, sendo o principal o biodiesel. Esse crescimento, a particularidade e o interessante é que esse crescimento do consumo, ele não está se dando em países, por exemplo, que são importadores tradicionais. Exemplo, vamos pensar a Europa como um todo. Mas ele está se dando também em países que são exportadores de óleos vegetais. Exemplo, dos Estados Unidos, da própria Argentina, que tem o seu programa, e o Brasil, e também a Indonésia. A Indonésia o maior exportador de óleo de palma do mundo, e eles querem trazer do B30 para o B40, até para reduzir a dependência da importação de petróleo, por exemplo, gasolina, óleo, diesel, etc., para até pressionar menos a sua balança comercial. Então, veja, esse ponto é muito importante. E esse movimento ele está se dando de aumento do consumo de óleos para biodiesel, não só em países que importam, mas também em países que produzem. Isso está mudando a cadeia, o balanço de oferta e demanda dos óleos. Quando a gente olha para a ponta compradora, Vanin, quais são os principais setores que alimentam esse aumento do consumo pelos óleos? O principal deles é a utilização para biodiesel, isso que vem crescendo mais. A utilização para consumo humano, ela vem crescendo e ela é muito, muito em linha com o crescimento da renda. Aí a gente pega, olhando para a Índia e para a China, que são os dois maiores importadores globais e consumidores de óleos comestíveis, aí a gente vai pensar mais no consumo humano. E aí esse também vem crescendo. Então, Índia e China, por conta, mas em relação aí à renda que vem crescendo nesses dois países, gigantes, e é um importante consumo também. Só para ter uma ideia, China e Índia, no acumulado da temporada iniciada em outubro passado até setembro agora, Índia e China vão bater recorde, os dois juntos somados, na importação de óleos vegetais. Veja, então está crescendo o consumo para biodiesel, mas também está crescendo o uso para alimentação. Tá. E quanto disso pesa, Vanin? Primeiro, na verdade, duas perguntas. O quanto a gente tem aí de alta e como é que a gente consegue fazer um comparativo com os preços atuais, com outros momentos importantes que nós tivemos para esse mercado? E o quanto disso, o quanto do preço desse derivado pesa nas altas do preço do grão? Olha, no caso da soja, gira em torno aí de 18,5% até 20%. Esse número tem aumentado um pouco mais porque o óleo tem subido até, de certa forma, mais rápido do que o farelo. Se a gente pegar, tem uma conta onde nós temos lá na Bolsa de Chicago uma referência importante, que é a participação do óleo no preço dos derivados. É em percentual, a gente chama de oil share. Esse oil share ele saiu dos 29% há 2 anos atrás, hoje está na casa aí dos 36%, 37%. Quer dizer, o óleo de soja está contribuindo mais. Mas, a grosso modo, é isso aí, em torno de 20%. E o óleo de soja subindo muito, aqui no Brasil, nível histórico, o óleo de palma na máxima de 8 anos e puxando os outros óleos também. Então, de certa forma, o óleo de soja tem contribuído mais na margem de esmagamento. Eu percebo que uma pesquisa recente feita pelo CPEA mostrou uma valorização de mais de 70% do preço do óleo aqui no Brasil, óleo de soja aqui no Brasil, né, Vanin? E isso continua crescendo, essa alta acumulada, portanto, continua inflando. Exatamente. Tanto é que o governo liberou, eu não li muito bem a notícia, mas houve a divulgação do próprio governo liberando a importação de outros óleos fora do Mercosul para a produção do biodiesel, sem com que tivesse toda uma questão de tarifas ou mesmo impostos nacionais, federais sobre esse óleo. Então, em teoria, poderíamos estar trazendo um óleo de outros locais para a produção de biodiesel, o que até então não era, vamos dizer assim, não era vantajoso, porque nós tínhamos uma tributação muito alta. Podemos trazer, então, óleo do Paraguai, da Argentina, dos Estados Unidos. Agora, está todo mundo caro. Provavelmente a gente vai importar óleo do Paraguai, até que o óleo lá também acabe. Eles estão com uma oferta também lá que não é das maiores, das mais abundantes, né? Não, porque a soja deles também foi tudo embora.
Vanin, e eu percebo que mais do que isso a gente vê uma preocupação com as próximas safras, porque a gente já tem um comprometimento grande e esses setores continuam, inclusive, demandando matéria-prima para o próximo ano, certo? Sim, claro. Temos aí o programa do biodiesel. Há uma expectativa de que os preços do biodiesel se mantenham nos níveis elevados, como a gente viu nos últimos leilões, e isso confere também uma boa margem para as indústrias. Então, realmente, há uma corrida aí para garantir fornecimento de óleo e o óleo está caro. Inclusive, para o ano que vem, quando se esperava uma certa redução por conta da entrada da soja. Esse movimento, Vanin, dos óleos de uma forma geral, ele surpreende no momento onde havia muita incerteza sobre os reais impactos da pandemia do coronavírus. Ele foi assim como a soja, como outros grãos, como os cereais, ele foi também um ponto fora da curva em relação a outras commodities? Com certeza. Eu diria que o complexo da soja ele o complexo como um todo, se a gente pensar o grão, o óleo e o farelo, estão blindados nesse momento, porque a grande demanda está lá na Ásia e a Ásia tem performado muito melhor em relação ao Ocidente no controle do Covid, principalmente a China. Nesse ponto, a China vai continuar despontando como uma baita recuperação que a gente vê. Para o ano que vem essa expectativa, então há um processo de recomposição de alimentos e outras commodities que a China vem liderando. Nesse ponto, realmente, o complexo da soja tem tido uma performance muito melhor do que outros produtos. Voltando agora a nossa atenção para o farelo, Vanin, esse movimento de alta expressiva, ele vem principalmente dessa recomposição dos plantéis de suínos na China, é isso que encabeça esse movimento de alta para os preços do farelo? O preço do farelo está muito mais relacionado à Argentina, que é o grande player do mercado de farelo e também de óleo. E como a Argentina vem reduzindo seu esmagamento, segundo dados nacionais das indústrias na Argentina, até o mês de setembro, uma queda de 12% em relação ao ano passado. Há uma queda no esmagamento, claro, há uma queda no fornecimento de óleo de farelo, e as exportações de farelo até o mês de setembro somam 17 milhões de toneladas. No ano passado, pelo menos quase 22 milhões, 21 milhões e pouco. Então, realmente, há uma queda muito grande de 4 milhões e meio no fornecimento de farelo por parte da Argentina, e quem está abocanhando esse mercado, claro, Brasil e Estados Unidos, que são os outros dois grandes exportadores. Nesse ponto, o divisor de águas para o farelo realmente é o menor esmagamento na Argentina. Cenário que não deve mudar muito, visto que nós temos um laninha, temos um atraso no plantio da soja e do milho na Argentina, uma água no solo não satisfatória, porque a Argentina ela vem de um ano de poucas chuvas. Certo. A gente pode ver isso aí através da quebra das lavouras de trigo lá na Argentina, e o produtor extremamente desmotivado, onde não há um investimento muito grande, desmotivado por toda uma questão do governo, da moeda, da inflação, das tarifas e tudo isso. Então, a Argentina realmente, para o ano que vem, não deve mudar esse cenário. E do lado, ainda falando da Argentina, na verdade, a gente tem muitas processadoras, inclusive, que já estão paradas por lá, né? Sim. O produtor não vende, porque se ele vende, ele troca dólares por peso. E esse é um ponto que, nesse momento, na Argentina, não é uma boa troca. Vanin, como é que fica a ponta compradora? Como é que os compradores estão se comportando para garantir esse farelo, garantir o seu abastecimento e diante dessa condição que você acabou de me descrever? Bom, até que a soja entre no Brasil, a safra, realmente está sendo uma luta para garantir fornecimento de farelo, visto que a gente está praticamente aí sem soja. Então, nesse ponto, realmente, tem que passar esse período e começar a pensar no fornecimento do farelo para a temporada que vem, que promete ser também uma temporada disputada, porque nós temos já um percentual vendido elevado, na casa aí dos 55% até 58%, para uma safra que pode ser revisada para baixo, por conta desses bolsões de seca que a gente vê ainda em estados importantes, exemplo do Mato Grosso, também do Rio Grande do Sul, e isso pode trazer a produção de soja para baixo,
o percentual vendido para cima e temos uma demanda da China e de outros compradores que está muito forte. E é isso que justifica, portanto, esse aumento, esse volume recorde, por exemplo, que nós vimos em outubro para o esmagamento de soja nos Estados Unidos. Sim, a margem está boa, mas os Estados Unidos têm investido cada vez mais. Se a gente olhar o histórico do esmagamento americano, nós vamos ver um divisor de águas. Até 2014, mais ou menos, a capacidade de esmagamento americana era muito constante, na casa dos 51 milhões de toneladas. E nunca foi o forte dos Estados Unidos vender farelo para outros países. Sempre foi assumido pela Argentina, em primeiro lugar, depois pelo Brasil. Mas, com a guerra comercial, tudo mudou. A soja ficou muito barata nos Estados Unidos, um grande incentivo então para o esmagamento. Junto isso, também com o programa de biodiesel. Aí nós tivemos uma grande mudança, investimento por parte da Cargill, Bunge, Dreyfus, etc., na capacidade de esmagamento americana, que vem se maturando nesses últimos 2 anos, e a capacidade americana de esmagamento cresceu muito rápido. Então, nesse ponto, o esmagamento americano ele veio para ficar e vai ser cada vez maior. E, claro, vai ter que ocupar um lugar no mercado, também no caso da demanda por farelo, os Estados Unidos vai ter que ser cada vez mais um grande exportador de farelo. Então, nesse ponto, é mais demanda por soja americana. Ivanin, diferente do óleo, o farelo de soja ele não tem muitos concorrentes, né? Ele não tem muitos substitutos. Exatamente. Se a gente pensar na matriz global de farelos vegetais, o farelo de soja não só tem uma grande proporção, mais de 70% na oferta, mas ele também é o melhor farelo. É o farelo de melhor qualidade. Tem menos fibra e outras coisas, outros detalhes que tornam o farelo de soja mais viável, de maior qualidade em relação a demais farelos que tem um pouco mais de fibra, o próprio farelo da canola, o farelo do girassol, entre outros farelos. Então, realmente, o farelo de soja tem poucos substitutos. Tá. Vanin, olhando para esses dois mercados, portanto, a gente vê que na soja a gente tem uma alta acumulada dos preços em Chicago de cerca de 20%. Para o farelo e para o óleo, esses acumulados são semelhantes? Sim, são semelhantes e até certo ponto, para o óleo de soja, como estava muito baixo, é um acumulado até maior, mas tudo colabora para essa alta de 20% para a soja. Então, realmente, é um belo ano para o complexo da soja como um todo. É um ano, como você falou no início, que não prometia muita coisa em função do Covid e o complexo da soja despontando. A gente está para terminar 2020, um mês e alguns dias. A que próximos pontos a gente tem que ter atenção para esses dois mercados, Vanin, para esse mercado de subprodutos da soja, para concluir 2020 e começar 2021? O que vai mais chamar a atenção e o que pode mexer com os preços a partir desse momento? Embora você tenha me dito, né, que o complexo soja está blindado, mas aqui a gente tem que ter atenção para esses dois mercados. Eu diria 3 pontos. O primeiro ponto e mais urgente é a questão da produção no Brasil. A produção vai agora, mês de dezembro, normalmente as consultorias começam a fazer suas revisões para a produção brasileira. E então esse ponto vai ser muito importante. O segundo ponto, eu diria que é fevereiro. O produtor americano vai decidir o que ele vai plantar. Nesse ponto, com esses preços que a gente tem hoje na Bolsa de Chicago, nós vamos ter, quem sabe, até isso foi falado pelo próprio presidente do USDA. O Sony, ele comentou que provavelmente, se mantendo esses preços, e deve manter, a área americana total de todos os produtos deve crescer bastante. E qual deve crescer mais? Provavelmente será a soja, em cima do milho, em cima do algodão e em cima de outras culturas, por exemplo, como o trigo de primavera. Então veja, nesse ponto, fevereiro é uma data, é um mês crucial e que vai nos dar também qual que seria a tendência de preços para a soja lá para outra temporada 21-22, impactando os preços do Brasil a partir da safra 2022 principalmente. Temos que ficar bastante atento então a esse mês de fevereiro. E o terceiro ponto, e eu digo que seria o principal do lado da demanda, é a questão de como que a China vem tratando a questão da peste suína africana. Lembrando que não está resolvido, está controlado, mas ainda está presente o vírus na China e o controle é bastante difícil, como a gente viu durante o ano 2018 e 2019. Esse ponto do lado da demanda é o principal. Tá. Vanin, preços para farelo e óleo. Aqui no Brasil, o produtor tem que estar
tem que dar mais atenção a quais pontos, quando a gente fala especificamente desses dois produtos? Claro, o produtor brasileiro tem que torcer para o farelo e o óleo continuar num bom momento. Isso vai contribuir com a margem de esmagamento para as indústrias aqui no Brasil, o que permite as mesmas pagarem mais pela soja do produtor. Então, nesse ponto, o que a gente tem que acompanhar são esses 3 pontos que eu acabei de mencionar também, que é a questão da produção no Brasil, o plantio americano, que é o principal ponto do lado da oferta depois da produção à América do Sul, e, claro, do lado da demanda lá na China, que é um ponto muito importante. Na questão dos derivados, a gente não pode esquecer também da Argentina, a situação do país, que não está boa, e como que isso pode impactar no esmagamento deles para o ano que vem. Esse também será um ponto decisivo para a oferta global de farelo, principalmente, mas também de óleo. Maravilha. Eduardo Vanin, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de sexta-feira, para a gente ir concluindo aí a semana, trazendo informações, como sempre, muito importantes. A gente vai continuar monitorando tudo isso por aqui, viu? Muito obrigada mais uma vez, bom trabalho e bom final de semana para você. Beleza, Carla. Agradeço o convite novamente e um ótimo final de semana para todos. E vamos acompanhar esses pontos tão importantes. Fiquem de olho. Feriado para alguns, né, Vanin? Feriado para alguns, não é o nosso caso. São Paulo, né? São Paulo acho que é feriado, não é isso? Então tá bom, para os paulistas aí, ótimo feriado. Obrigada, Vanin. Não tava tão errado assim, né? Não tava. Bacana. Obrigada, Vanin. Até a próxima. Bom trabalho, amigo. Feito, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Eduardo Vanin, Agriinvest Commodities, nos comentando, portanto, nesta manhã de sexta-feira, os mercados de farelo e óleo de soja. E o resumo do Eduardo Vanin é: o complexo de soja está blindado nesse momento. A demanda é muito forte, a demanda mais forte está na Ásia, onde as economias estão se recuperando, mais especificamente a economia chinesa. A gente já sabia que isso ia acontecer, que a economia chinesa ia concluir 2020 de forma positiva, né? Então, a gente sabe que isso tem papel determinante nessa blindagem do complexo soja. Mais do que isso, a questão do farelo, especificamente falando deste mercado, a questão da Argentina estar fora do jogo agora, em função de uma série de problemas, principalmente uma crise com a sua moeda, porque o produtor retém as suas vendas para evitar pegar esses dólares e ter que trocar por peso, que é uma crise cambial muito severa na Argentina. Entre outros fatores, com essa retenção das vendas, há muitas processadoras que não estão mais funcionando na Argentina por conta dessa falta de matéria-prima e desse problema de abastecimento. Então, temos esse problema na Argentina. Com isso, o esmagamento está cerca de 12% menor por lá em relação a 2019. As exportações de farelo, que o ano passado, até setembro, acumulavam 22 milhões de toneladas, estão em 17 milhões. Ou seja, há realmente muitos problemas com a Argentina. Então, isso é o principal fator que encabeça as altas do farelo de soja. Agora, se a gente olha para o mercado de óleos, embora o óleo de soja se desponte como um dos principais mercados aí de alta, entre os mercados de óleo, a gente tem problemas com outros óleos também. Então, girassol, palma, canola, todos esses com problemas, com uma oferta um pouco mais restrita, problemas de produção e problemas de oferta em algumas origens importantes e, portanto, a gente vê esse movimento generalizado com o óleo de palma, por exemplo, na sua máxima em 8 anos. Então, a gente precisa monitorar esses mercados de subprodutos também, porque eles estão intimamente ligados a esses ganhos expressivos da soja em grão que a gente vem observando aí nos últimos meses. Vamos ver como é que está Chicago nesse momento para a gente concluir esse boletim. Números na tela. O mercado sobe bem nessa manhã de sexta-feira. O janeiro vale $11,90, sobe 12 pontos mais 75. O março, $11,88, com alta de 13 pontos mais 25. O julho, $11,79, subindo 12 pontos. E o agosto, $11,59, com alta de 11 pontos. Veja que o mercado recupera a parte das baixas que foram registradas ontem, para voltar a subir expressivamente nessa sexta-feira e concluir a semana com uma alta, como eu falei, de quase 3% no acumulado. Vamos ver como é que está o milho também nesse momento? O milho também opera em campo positivo, dezembro 4,26, o março 4,32, o maio $4,34 e o julho $4,35 por bushel, alta de 4 a 5 pontos nos principais contratos. Concluindo com os números do trigo,
Dia positivo também para este produto. Dezembro, 5 dólares e 94, março, 6 dólares e 1, maio, 6 dólares e 400 por bushel, julho, 6 dólares. As altas, nesse caso, variam de meio a 3 pontos nos principais contratos. A gente fica por aqui com esse boletim nesta manhã de sexta-feira, mas segue a nossa programação. Já já o Guilherme Dorigatti assume a bancada para te trazer as últimas informações sobre a safra 2020-21 de grãos. A gente está muito focado na soja e no milho verão nesse momento para trazer, então, onde está chovendo, onde conseguem plantar, onde já há replantio. Guilherme está por dentro de todas essas informações e já já ele chega aqui para te atualizar nessa sexta-feira. Continue conosco. Até mais.